Como vão as senhoras e senhores? Espero que esteja tudo bem com todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos analisar uma pequena parte do primeiro episódio da nova série da Netflix chamado Inside Job, que com certeza vai ser um sucesso entre as pessoas que estão acompanhando estes assuntos aí ditos escondidos, né? E evidentemente vai acabar servindo para pelo menos dois motivos principais, como todos os filmes, né, e séries e desenhos animados que tratam desse tipo de assunto. O principal deles é ridicularizar os temas, torná-los jocosos, e aí quando você falar de um tema desses que alguém assistiu em uma série jocosa da Netflix, alguém vai dizer: coitado, ele anda assistindo muita televisão. O segundo motivo é para inundar os buscadores na internet com assuntos correlatos à série de ficção científica, conectados àquilo que anteriormente seria um assunto sério a ser pesquisado. Porque, evidentemente, que uma parte da classe dominante, a classe que vinha dominando até então, dominou os meios de comunicação tradicional, os rádios, televisões, jornais, né? Então eles estão no comando desse tipo de meio de comunicação, inclusive desses que lançam esse tipo de série. E aí as classes pobres e uma parte da elite passou a dominar a internet, porque a internet, por um lado, é necessária para que as classes dominantes levem adiante um projeto que eles detêm, uma agenda, mas, por outro lado, ela traz consigo um efeito colateral, que é trazer a época das revelações, porque muitos assuntos que eram encobertos agora são transmitidos livremente, e como são muitas as pessoas que têm tratado desses assuntos, evidentemente que eles não podem tratar de pessoa para pessoa, então eles acabam ridicularizando os assuntos, porque se eles simplesmente proibirem legalmente de se falar, como muitas vezes já ensaiaram de fazer, e eu acredito que futuramente até farão, isso levantaria muitas suspeitas em cima do assunto. Então, futuramente, eu creio até que farão essa criminalização, mas abaixo de conectar isso a algum tipo de prejuízo social muito grande para que a sociedade, então, mais uma vez, abra mão da liberdade de falar, mesmo que as pessoas, no primeiro momento, achem que é tudo teoria da conspiração, mas elas vão abrir mão de se falar certos assuntos para que, então, exista mais segurança. É sempre a mesma história, trocar liberdade por segurança. Eles já estão ensaiando esse tipo de coisas, basta ver as palavras das grandes autoridades como o Papa, criticando as tais teorias da conspiração, o presidente, todas as grandes autoridades aí que estão por trás de coisas que não são nada ficcionais. Bom, nessa ficção que ridiculariza fatos que mereceriam um estudo sério de todo mundo, há, então, uma grande carga de bobagens, justamente para ridicularizar, e algumas verdades, algumas questões verdadeiras que são inseridas ali justamente para descredibilizar desde o começo a raiz daquela verdade, para que você não vá a fundo, para que você não veja a frutificação, o crescimento da árvore e a frutificação do seu conhecimento. Então tudo começa assim, nessa primeira série. Uma mulher fazendo aqui pessoas vendendo camisetas, e uma mulher fazendo turismo, fazendo o turismo de visitação, apresentando para os turistas a Casa Branca, chamada de Casa do Povo, segundo ela, e que, vamos ver aqui, e diz assim: porque nos Estados Unidos o governo trabalha para você. E aí começam a surgir símbolos. O problema de nós analisarmos símbolos é que as pessoas não sabem que o mundo, de uma certa maneira, é governado através de símbolos. Os símbolos, eles atacam diretamente no subconsciente das pessoas. As pessoas não têm noção de como elas são induzidas por pensamentos que elas acreditam que são delas, mas que foram trabalhados de uma maneira muito inteligente através das escolas, da televisão, das mídias de uma maneira geral, que sabem agregar símbolos que induzem determinado tipo de comportamento. Então, se já assim é difícil de explicar, imagine explicando isso dentro de um desenho, de uma série que já está aqui para ridicularizar justamente a explicação desse tipo de símbolo.
É um trabalho aí bem, olha, só por Deus mesmo. Mas enfim, vamos adiante. Por exemplo, isso aqui, ó, o DC. Quem está na comunidade fechada, que já está lá na série que fala do 47º problema de Euclides, né? Ele sabe, por exemplo, que a letra D representa o número 4, porque ela é a quarta letra do alfabeto. A letra C representa a terceira letra. E DC, então, é o 4 e o 3. O segredo 345 ou 435 é o segredo de Osíris. No caso, aqui o 4 é Ísis, o 3 é Osíris. E Horus. Horus aqui não está representado pela letra, mas ele está representado pelo símbolo do Cupido, o coração de Eros, erótico, porque nós sabemos que não existe coração de animal nenhum, e muito menos do ser humano, que tem esse formato. Isso aqui é um símbolo do erotismo. Se você parar para analisar, isso aqui ele mostra os seios de uma mulher aqui em cima, com a cintura aqui embaixo, ou o contrário, é o quadril dela aqui e as partes posteriores da anca aqui embaixo, para não dizer outra coisa. Mas enfim, aqui ela diz então aqui o que é o segredo 345, só para finalizar, a resolução do 47º problema de Euclides é que 3 e 4 resultam em 5. É um segredo, quem está na comunidade sabe o que eu estou falando. Então muitos aí que estão tentando a resolução desse problema, então encontram a solução aqui bem facilzinho com o Jason. Tá. Aí lá atrás, nos Estados Unidos, então o governo trabalha para você, ela diz. Aí lá atrás o cara diz, quanta besteira. Ouçam, crianças, tudo que ensinam na escola é mentira. Então, uma parte disso realmente é fato. Uma parte daquilo que você aprende na escola não é verdadeiro. Você acha que a escola, que a história é baseada naquilo que os smithsonianos contam, né? Aquilo que eles nos trouxeram de artefatos, de descobertas, realmente embasam a realidade? Fica a pergunta aí, cada um acredite no que quiser. Mas aí quem é a pessoa que está desmascarando fatos? É um homem vestido aí de um pijama, um roupão de florzinhas, uma estrela de 5 pontas, aliás, uma flor de 5 pontas, desleixado, com a barba por fazer, alcoólatra, né? E aposentado, quero dizer, eles estão retratando uma pessoa que tem muito tempo para fazer esse tipo de pesquisa, como se ele fosse um desocupado. Então, por quê? Porque eles estão querendo descredibilizar justamente aqueles que fizeram muito disso nos Estados Unidos, desmascarando aquilo que eles chamavam de Deep State, porque são pessoas mais velhas, já bem resolvidas financeiramente, com um nível intelectual e de cognição muito mais elevado do que a média, evidentemente, e então conseguiram decifrar algumas coisas e trazer a público. Então é justamente esse tipo de pessoas que eles querem ridicularizar. Depois nós vamos ver o nome dele e vocês vão entender que há uma simbologia até no nome dele. Então ele diz, o mundo é controlado por elites sombrias. Mais ou menos, né? Elite seria os El, né? Os filhos de Deus. Então de uma certa maneira eles são mesmo os El, mas eles são os filhos dos El caídos, né? Não dos filhos de Deus de fato. Eu chamo mais de classe dominante. E aí aqui ridiculariza. Lagartos que mudam de forma são aqueles que dirigem o mundo. Daí você vê aqui as expressões dos rostos. Ó, essa aqui é a expressão de nojo, essa aqui de raiva, de impaciência, de curiosidade, uma criança, né? A única que está prestando atenção é uma criança, né? E aí aqui, né, o poker face, né, de indiferença, de dúvida, né? Sobrancelha levantada, vamos ler aqui a expressão de todo mundo, a expressão de tédio, né? Essa aqui de preocupação, ele é louco, esse tipo de expressão aí no rosto de todos. Isso aqui passa de uma forma tão rápida que as pessoas não percebem, né? A expressão que está sendo gravada no rosto de cada um. Então aqui ele começa, já dobrou uma nota de $1, daí eles estão falando daquela questão quando você dobra a nota de dólar, aparecem umas determinadas inscrições e aqui eles distorcem para a palavra peitos, né? Boobs. Dá para formar a palavra boobs, peitos, né? Então, o que isso significa? Ele pergunta. Nada, né?
Aí ele joga para trás porque não significa nada, ele tem um pensamento desconexo, ele é pintado aqui como um maluco. Só eu me importo com o fato de que o presidente é um robô? De uma certa maneira, é óbvio que o presidente não é um robô de fato, mas de uma certa maneira ele não deixa de ser um boneco de manipulação. As pessoas acreditam que são os presidentes que comandam o país e tal. Bom, enfim, aí a ridicularização é do começo ao fim. Acordem, povelhas, o povo ovelha, né? Acordem, ovelhas. Aí tem aqui, conspiração revelada. How the elites keep my daughter from texting me back. Ou seja, como as elites impedem minha filha de me enviar mensagens. Quer dizer, aquele aposentado que a filha não dá bola, né? Que não manda mensagem, não quer saber dele. Agora no Kindle, então... Ele tem lá uma revelação para mostrar no Kindle. É mais ou menos como a gente faz, diz, olha, tem lá em determinado lugar, vai lá que você vai encontrar uma determinada informação. Então é tudo ridicularizado, estereotipado. Então, eles mandaram atiradores virem atrás de mim por tentar dizer a verdade. Por quê? Porque muitas pessoas acabam chegando a um nível de paranoia, justamente porque elas acabam descobrindo coisas que não deveriam descobrir, e elas começam a imaginar que estão realmente sendo seguidas, quando na verdade não é possível, né, cuidar de um por um, porque se fosse, né, pessoal, aí seria muito fácil, mas é tanta gente falando já desse tipo de assunto, que eles usam de outro tipo de arma, que é a ridicularização. Para quem não sabe, o livro O Nome da Rosa, ele tratava justamente disso, do riso, o poder do riso, o poder de ridicularizar. É a maneira mais fácil de você descredibilizar alguém, tornando essa pessoa ridícula, risível. Então, o livro O Nome da Rosa tratava de um suposto livro filosófico que ensinava a rir de Deus, e esse livro, então, ele tinha um veneno, e quando as pessoas... Bom, eu não vou contar o livro O Nome da Rosa, porque depois vocês vão querer ler às vezes, né? Eu estou aqui adiantando o conteúdo. Mas, enfim, o poder da ridicularização do riso é muito grande. Então é isso que eles estão fazendo aqui. E aqui chega a filha dele. Pai, o que é isso? Diz ela, né? Para não usar a palavra. Quem é essa moça? A aposentadoria te deixou maluco? Diz ela. Ou apenas deu tempo para ele pesquisar? Não, mas as ondas de rádio 5G no ar, sim. Então, vocês lembram aí o que saiu no ano passado a respeito do 5G, né? E aí ele ergue o panfleto, né? E você pode ler sobre isso. É justamente a filha dele que está ali, né? No meu novo manifesto disponível no Kindle. Ai, meu Jesus, ela disse. Não escutem o meu pai, diz ela. Vamos, vou me atrasar para o trabalho. Que trabalho? Aí ela diz, a democracia é real, peguem esses chaveiros. Aí ela joga os chaveiros com bandeirinhas norte-americanas, né? Ou imitações dela, porque tem poucas listras vermelhas e azuis, e brancas, aliás, e atinge o olho do menino, então eles estão, de uma certa maneira, rindo, né? A democracia é real, ele joga a democracia no olho das pessoas. Esse número aqui, o H, quem se lembra, né? É o 8, o 5 representa, ele também pode ser confundido com o 8, dependendo. Não vamos entrar em muitos detalhes, porque nós já estamos falando de ridicularização, né, pessoal? E aí, Reagan, vamos ao shopping comprar um pretzel? Diz ele. Ela está brava. Eles têm aqueles com queijo da crosta, dentro da crosta. Aí ela diz, sei que a aposentadoria é difícil, mas tem um jeito melhor de chamar minha atenção do que tentar derrubar o Estado profundo, Deep State. Exatamente, tentando ridicularizar o pessoal que falou desses assuntos. Além disso, finalmente serei promovido. Por quê? Porque ela vai ocupar o cargo. Eu não assisti toda a série, eu assisti exatamente só esse pedaço que eu estou apresentando para vocês. Desculpe, pessoal, eu não estou fazendo cortes, estamos indo direto ao ponto aqui.
Ela está sendo promovida, pelo que eu entendi, exatamente ao cargo que ele ocupava antes, de controlar esse tipo de informação. Eu, comandando com punho de ferro bastante rigorosa, até programei um punho de ferro. Vamos lá, vamos adiante. Então, o nome da empresa onde ela trabalha é Cognito Inc., ou Incógnita, né? Vocês lembram desse símbolo aqui? Ele é muito parecido com o símbolo da OCP. Na verdade, ele aparece em vários momentos. Ele é um hexágono, ele é um símbolo do cubo negro, né? E aqui no meio nós temos o bindu, com 3 camadas. Então ele é o símbolo do hexágono. Se você pegar o Inc. e colocar na frente, o nome é Incógnita, né? Bem-vindo a Cognito Inc. Nós somos uma empresa, ele fala. Nós somos uma empresa. Então ele fica repetindo que eles são uma empresa, né? Justamente para que as pessoas acreditem que eles são uma empresa de nível privado, né? Mais ou menos como certas empresas aí que têm redes sociais, que todo mundo acha que são redes sociais apenas para uso da população e não para vigilância ampla e restrita. Somos uma empresa. Bom dia, doutora Ridley. E aí ele joga o negócio aqui, ela não passa de um holograma. Enquanto morar comigo, precisamos estabelecer regras, ela diz. Primeiro, chega de vodka no café da manhã. E aí aqui é interessante, vamos passar esse trecho. Tem que cuidar aqui porque... Vamos lá, e aqui eles vão descendo, né? Porque obviamente as experiências teriam de ser feitas longe da vista do povo, então, portanto, no subterrâneo. Ela diz, então, primeira regra, você não pode dizer às pessoas que o governo não é real. Aqui há mais uma experiência. Isso aqui lembra aquele episódio de OA, né? Experiências de EQM, né? Com seres que parecem moscas gigantes. Aqui, anteriormente, tinha uma mosca gigante e aqui é o contrário, a mosca fazendo a experiência. Não pode dizer que o governo não é real. Ele diz, mas não é. Doutora Ridley, daí chega aqui uma espécie de híbrido, uma alteração genética, alguma coisa assim, e ele empurra para o lado. E eu estou tentando ver o que aparece aqui. Uma espécie de corpo humano, eu não sei. E aí, vigiado, né? Altamente vigiado por homens armados. Aqui nós vemos ovelhas com cabeças humanas, é o que ele chamou de povelha, né? É o povo cheio de... Veja só a genética deles, né? Vamos cuidar com o que nós vamos dizer aqui, né? Porque nós estamos justamente na época, né, de não poder falar desse assunto em específico. Enfim, aí o povelha, sendo povo e ovelha ao mesmo tempo, vítima de certas experiências. Aqui um Sasquatch, aqui as estátuas da Ilha de Páscoa, um reptiliano, um astronauta, deuses astronautas, lá atrás uma espécie de máquina de buraco de minhoca, coisas desse gênero assim. Então, coisas mais ou menos parecidas com o que se vê no filme MIB. Aí aqui nós temos um príncipe árabe. Vamos prestar atenção nos detalhes, vamos ver. Isso aqui me parece o povo de Dagon, né? Retratado pelo povo Dogon africano. Aqui a mesma cabeça que nós vemos aqui. Pessoal vestido aí com roupa anti-radiação, enfim, várias coisas aí. Vamos adiante. Uma terra holográfica 3D. Vamos ver aqui o Sasquatch quebra e pega o homem pelo pescoço. Certificado de nascimento de Barack Obama, fazendo uma gozação em cima daquilo que o Trump falou, né, de que o Obama não tinha nascido nos Estados Unidos. Aqui, ó, achados e perdidos, porque até hoje o Obama não apresentou o certificado de nascimento dele. Né? Por quê? Porque está perdido, está nos achados e perdidos. Aqui a boca, né, do peixe, que é esqueço o nome que o Papa usa, né, o chapéu do Papa, vamos colocar assim. Aqui o Walt Disney, né, porque há essa história de que ele está em criogenia, né, e eles acreditam que preservando apenas a cabeça
Isso aqui nós vimos muito no Futurama, né? Eles acreditam que preservando apenas a cabeça, em algum momento no futuro eles vão poder conectá-la novamente ao cérebro, a algum corpo, né? O X é o X dentro de um hexágono novamente. Vamos adiante aqui. Ali atrás temos outros símbolos. Na verdade, nós temos que pular um pouco aqui, porque senão a gente vai ficar... É muita bobeira aqui, muito símbolo. Enfim, aqui é o senador que vira reptiliano. Lá atrás vamos ver Bohemian Grove. Atores de crises. Contrata-se atores para crises. Vocês viram aí que muitas crises aparecem pessoas que são sempre as mesmas, pelo menos as teorias de conspiração levantaram isso. Bem-vindo ao time, e tem outra, MK Ultras, enfim, são aí o pessoal da... Então tem muita coisa verdadeira aqui, pessoal, camuflada por trás de bobagens, né? Aqui o contador que controla o clima no mundo inteiro, no departamento de controle do clima. Não pode dizer que o Gerald da contabilidade controla o clima. Departamento de clima, ele leva um choque. Ou não pode dizer que Dow Jones é controlado por Sacre de Sun, né? Cuidar com as palavras aí, porque senão dá problema. Aí, as ações do JP Morgan Chase subiram 14 pontos. E aí, quando sobe, o que eles fazem? Sacrifício para Azazel, aqui o pentagrama, né? Aí aqui é uma espécie de acelerador de partículas, aparentemente. Aí ele cai aqui, ó. Quando ele cai, uma parte, porque o acelerador de partículas é justamente isso, é aquela ideia de abrir buracos de minhoca. Então a parte do corpo dele acaba indo em outra dimensão. Então tudo isso eles vão retratando aqui. Bebês geneticamente modificados, o terceiro olho aberto. Chamou ele de baba-ovo. Não diga que vamos substituir o presidente por um robô. Você está muito tensa, ele diz. Você quase expôs o estado profundo, ela fala. Verdades sendo ditas de maneira jocosa. Só porque queriam a carona para comprar pretzel. Tem sorte por eu ter cancelado os atiradores. Gary, não, né? Então muitas pessoas, né, que chegam realmente a provas mais profundas, elas têm súbitos desaparecimentos, digamos assim, dessa existência. Não seria o caso aí da maioria, porque a maioria fica tratando dos temas mais superficialmente, né? E fazem bem, porque a vida é uma só, né? Pelo menos nessa existência aqui. Agora, alertar os demais é preciso. Então, se ele causar problemas, deixe choques neles. Aqui, ó. Aí ele se desafia, né? Ele pergunta, sabe quem eu sou? Eu sou Rand Ridley e já comandei essa empresa. E aí tem uma imagem dele, acho que é aqui. Rand Ridley. Agora tem um segredo no nome. Rand, ele vem de Randolph. Ele não tem lá grande significado, mas é de uma ordem cavalheiresca de origem britânica. E Ridley seria um sobrenome daqueles que viviam em... Como é que eu posso chamar? De clareiras. Viviam em clareiras no meio da mata. Então, a princípio parece ser isso, mas... Se você for lembrar do Charada, o nome dele é Ridley, ou Riddler, né? Charada é Riddler. Então, ele é o resolvedor de charadas, ou aquele que cria as charadas, né? Eles têm até um certo prazer em criar charadas para verificar quem é que tem a capacidade de decifrar essas charadas. O Riddler, o Charada do Batman, quem não lembra, né? Em breve ela vai comandar a empresa, então. Enfim, vamos pular aqui, porque senão nós vamos ficar muito tempo. Vamos ver aqui os macacos visitados por deuses astronautas. Aqui eles fazem uma mistura do 2001, Uma Odisseia no Espaço, com a ideia do Zecharia Sitchin, né, dos deuses astronautas. Que eles mostram, ao invés daquele obelisco do 2001, é um disco voador preto, né?
Aqui um alienígena descendo. Basicamente eles estão dizendo que o ser humano evoluiu do macaco através dos alienígenas, né? Uma bobagem sem tamanho, mais uma idiotice que eles estão propagando aí, mas que muita gente leva a sério. Aqui o caleidoscópio trata de LSD. Existe até um livro chamado O Último Segredo Illuminati, que é aquela história de que as pessoas usariam LSD para alcançar o chamado maravilhoso. Na verdade, elas estão fritando o cérebro delas enquanto estão buscando aí por respostas. Usar LSD é fritar o cérebro. Então aqui dizendo que eles estão na Lua, enquanto isso aparece aqui o cinegrafista falando sobre aquela teoria da fraude do voo à Lua, né? Então aqui o presidente que num raio-x se mostra um robô. Vamos ver aqui o beta. Na verdade é disso que se trata, ele é um beta programado, né? Não um robô exatamente. E aqui a reunião da cúpula, né? Que toma as decisões aqui. Ela está na ponta da pirâmide, a moça. Cabeça, inside job, trabalho interno. Pessoal, eu vou passar um pouco para frente aqui, porque senão nós vamos perder muito tempo. Podemos acender as luzes dessa vez aí. Vamos ver aqui. Alguns estão com ressaca, diz ele. Vamos tentar levar esse trabalho a sério e tal. Então, nada de rastros químicos. Então tem um cara aqui se drogando aí com chemtrails, mais uma das teorias. Lá atrás, Mark Zuckerberg, né? Tem vários símbolos aqui, o punho, 88, 88, tem muita coisa aqui, Skull and Bones, drogas. Quem está na série, deixa-me ver agora, Iron Giant, que é a última série que eu estou lançando na 4ª temporada, sabe dos efeitos das drogas para a manipulação mental, né? Nada de drones para espionar a ex-mulher. Então a ridicularização do fato de que efetivamente hoje drones podem servir sim como meios de espionagem. Nada de tirar fotos do set de pouso da Lua. Muita bobagem, pessoal. Vamos adiante. Vamos adiante, vamos adiante. Aqui símbolos, Moloch, a coruja, esquadra e compasso, bode de 2 cabeças, né? Vocês sabem muito bem de que se trata. Vamos para frente aqui, que eu já estou um pouco cansado aqui, JFK 1969, falando da bala mágica de JFK, Bohemian Grove. Pessoal, nós já estamos aí quase 30 minutos, eu já me cansei um pouco disso aqui, mas enfim, tem bastante símbolos aí para analisar, mas basicamente é isso. A ideia deles é tentar, de uma certa maneira, ridicularizar aquilo que é muito sério. Aí eles pegam até hieróglifos egípcios antigos, que não foram gravados pelos antigos por acaso. Todos eles têm verdades por trás, são registros históricos do que aconteceu no Egito. Não eram gibis pintados na parede, né? Eram esculturas de pedra riquíssimas em detalhe, feitas através de investimentos pesados do Império Egípcio e que contaram verdades, mas que aqui, obviamente, serão distorcidas. Aqui nós vemos o olho de Horus, vemos 3 pirâmides para baixo, 2 para cima. Nós temos aqui o segredo 3, 4, 5 mais uma vez. Vamos adiante. Então aí dizendo, o mundo é governado por um grupo de elites antigas. Isso é um fato. Isso é um dos poucos fatos que está sendo mostrado aqui. Pessoal, se vocês forem assistir essa série, e eu acredito que assistirão, eu gostaria que tivessem em mente para que ela serve, por isso que eu gravei esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.